Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um GR de Bolso. Que alegria ter você aqui. E hoje eu estou muito feliz com a Luísa Nestor, que é daqui da nossa igreja também. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Diva? E você, gente, tudo bem? Gente, a Luísa ajuda a gente demais aqui com os adolescentes do Caverna, junto com uma equipe de líderes que tem feito um trabalho assim abençoado. E eu falei para ela, ó, eu quero que você fale um pouquinho pra gente como que é o trabalho com os adolescentes aqui. Olha, o trabalho com os adolescentes, ele tem sido cada vez mais estruturado. Uhum. Esse ano a gente tem traçado uma estratégia mais longeva. Legal. Então, qual que é a nossa ideia? A gente tem diversas áreas dentro do Caverna, a gente tem GR, a gente tem trilha formativa, tem os cultos, dentro da trilha a gente tem os devocionais, fora isso a gente tem também as possibilidades dos adolescentes se envolverem no serviço voluntário da igreja Legal. dentro do próprio ministério. Então, a gente tem diversas facetas e o único propósito, né, que é levar os adolescentes a conhecerem mais a Deus. Que legal. E é muito adolescente que a gente tem aqui? Olha, nós temos, em média, uns 100 adolescentes. Isso, é gente pra Tem caramba, crescido né? muito. Assim, nosso último acampamento, que foi na semana passada, nós tivemos 68 adolescentes lá. Uau! E como é que foi o acampamento? Foi maravilhoso! Foi uma experiência Adoro. incrível. Foi o nosso primeiro acampamento enquanto esse novo formato de liderança, né? Então, pra gente foi uma novidade, mas ao mesmo tempo foi muito legal ver, assim, o quanto que os adolescentes sentiram mesmo a presença de Deus, e eu tô ansiosa para ver esses frutos florescendo aí ao longo do Glória a ano. Deus, amém. Gente, olha, então você que tá aí ouvindo a gente no GR de Bolso, talvez você tenha um filho adolescente que ainda não conhece o Caverna. Então traz o seu filho para o Caverna, como é que funciona, do que ele pode participar, que horário que é. Ele pode participar de tudo. A gente tá aqui todos os sábados, às 5h30 da tarde. Legal. E quinzenalmente a gente se encontra no GR às sextas-feiras, 8 horas da noite. Então a gente tem GR lá na Zona Norte, no Copacabana, e aqui na região do Castelo. A gente se reúne, o nosso GR aqui do Castelo é muito chique, porque tem 2 casas. Olha! A gente se reúne tanto no bairro Cabral, como ali no São José. Legal. Então, no que ficar mais perto, dá para vir. Sensacional. E é uma coisa que a gente sempre faz aqui, Luiz, é perguntar para o convidado de que time que ele é. Se é do café, se é da água com gás, do shot de água com limão, do chazinho da Melissa, que ela já falou pra gente, no começo eu não falava do chazinho, ela chamou minha atenção. Então, você é de qual time? Olha, eu sou do time do chá da Melissa. Adoro um chazinho. E é isso, assim, estou sendo introduzida ao mundo do café aos poucos pelo meu marido. Mexe com isso não, mas boba. deixo só pela manhã, só às vezes, ainda sem açúcar, pensa. Ótimo, Não tá olha, fácil. começou bem. É bem difícil, mas É tá tratamento de choque, né? Tratamento de choque. Tratamento de choque. Então, olha, pessoal, pega aí ou sua água com gás, ou o seu chá, seu cafezinho, sua Coca Zero e vem que o GR de Bolso está começando. Bom, pessoal, no nosso último domingo, a gente conversou, né, Luísa, com o Pipe, e foi assim, literalmente uma conversa, né, porque a gente teve um momento de pregação e depois a gente teve um momento para fazer perguntas que a gente nos ajudem a pensar um pouco assim, como que a gente traz a realidade das escrituras para a realidade quando a gente é enviado, né? Eu gosto muito disso que a gente fala aqui na igreja, que todo domingo a gente é enviado, Sim. né? Então, a gente conversou sobre Jonas, capítulo 4, e aí a gente vai trazer aqui a nossa pergunta de quebra-gelo, que é a seguinte, Luísa. Jonas ficou furioso quando uma planta que lhe dava sombra morreu. Qual é aquela pequena coisa do seu dia a dia, um café específico, um hobby, o silêncio da manhã, que se te tirarem, estragaria o seu humor? Nossa, Diva, eu confesso que eu fiquei refletindo nessa pergunta desde que você me mandou. E aí eu queria, assim, ter uma ótima resposta, mas o que eu penso, o que eu trago, assim, de entendimento é que eu sou uma pessoa muito apegada às coisas. Mas eu acho que a principal seria o café da manhã. Tira o meu café da manhã. Acho que todo mundo é um pouquinho Sim. assim, né, gente? Sai de casa correndo, às vezes, pula o café da manhã, parece que o dia não anda. Exato.
Então, para mim, se eu não tiver o meu tempinho ali de sentar, de comer com calma, mesmo que o dia seja corrido, às vezes a gente tem um dia mais corrido por causa de gravações e tudo mais, mas mesmo assim a gente acorda um pouquinho mais cedo para conseguir sentar, mesmo que 10 minutos, porque, gente, eu não consigo. Desregula o dia, né? Desregula completamente. Pra mim, o que mais, assim, me tira... Assim, não é diário, né? Mas uma coisa que me deixa chateada é quando eu preciso estudar. Eu tenho que estudar. E eu tenho um prazo apertado. Eu tô falando disso baseado em fatos reais. E aí o vizinho coloca música alta. Porque eu tenho muita dificuldade de estudar com qualquer barulho. Então, por mais que eu seja uma pessoa de... Gosto muito de conversar, gosto muito de gente, eu gosto de trabalhar perto de gente. Mas para estudar, eu não consigo colocar nem música clássica. A única coisa que eu consigo colocar é ruído marrom para concentrar. Então, quando eu falo assim, ai, graças a Deus, eu consegui estudar hoje. Aí eu sento na frente do computador e começa a trilha sonora dos vizinhos. Nossa, isso, assim, me tira a paz um tanto. Que, assim, fica difícil voltar. O grave chega a mexer as janelas. Assim, Exato, e assim... E assim, Sim. cada trilha, nunca é uma trilha sonora da paz, sabe? Que você pode colocar um fone e deixar Deixa ela lá no cantar fundo. junto, não tem. É sempre uns batidão assim, cabuloso, que entra na cabeça e aí fica, parece que tá martelando dentro do seu cérebro, e aí você não consegue concentrar. Isso tira a minha paz. E aí tira a minha paz tipo Jonas, que aí é tipo assim, eu quero matar o vizinho, entendeu? Você não só pede pra desligar morrer, o você som. pede pra Deus matar. Eu me perdoa, Senhor. Não matar o vizinho, não, gente. Mas eu já falei, oh Deus, podia estragar esse som, Deus, pra eu não precisar ficar ouvindo esse Eu já orei assim também. Eu já orei assim também, então não julgo. confessando pecado. Já. Sensacional. Gente, olha, a primeira pergunta. E olha, a gente sempre manda as perguntas aí, é pra pensar de verdade, né? Então, antes de começar, talvez você tá aí com a gente, ainda tá ouvindo, começando a ouvir. Dá uma pausa, lê as perguntas, pensa na sua resposta para depois você dialogar aí com a gente, beleza? A primeira pergunta é a seguinte, Luísa. Aliás, antes de perguntar, vamos ler o texto? Vamos. Melhor. Jonas 4, que aí depois a gente já faz com o texto fresquinho na cabeça. Vamos lá. É do início ao fim? Isso. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que o deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Eu acho maravilhoso, né, que esse texto acaba com essa pergunta. Sim. E o Pipe até falou ontem, né, no culto, a gente, assim, é para vocês responderem, né, é para você, porque a pergunta retórica, ela é sempre isso, né, para fazer a gente ficar assim, aquela pergunta ressoando, aí você vai lavar uma vasilha, tá a pergunta ressoando, aí você vai comer a pergunta ressoando, né, e aí, olha, a primeira pergunta que a gente tem aqui do GR de Bolsa é o seguinte, Jonas tinha a teologia correta, mas usou essa verdade para justificar o seu ódio. Peterson fala sobre o perigo de sermos profissionais da religião
que falam de Deus, mas não falam com Deus. É possível estar biblicamente correto e ainda assim estar espiritualmente distante do coração de Deus? Como podemos saber se a nossa teologia está nos tornando mais amorosos ou apenas mais críticos? O que você pensou aí? Olha, eu, humanamente falando, acho que é uma pergunta que, primeiro, se a gente recebe ela no primeiro momento, assim, a gente responde sim, sempre pensando no outro, né? Uhum. Mas colocando a gente nessa jogada, é com certeza a resposta. A Sim. primeira pergunta. Todos os santos, todos os dias, a gente acorda e vai viver a nossa vida e, de alguma forma, a gente arranja um jeito de se afastar dos caminhos do Senhor. Uhum. Eu acho que o que diferencia pessoas de pessoas nessa primeira resposta é o tempo de arrependimento. Legal. Nós, enquanto cristãos, a gente constantemente tem que, pelo Espírito Santo, né, a gente é discipulado e formado à medida do caráter de Cristo por meio da nossa vida ali, dos aprendizados. Mas se uma pessoa ela tem essas informações sobre Deus, ela tem as informações sobre a Bíblia, mas esse conhecimento não desce para o coração a ponto de ela encarar o próprio pecado e ser conduzida ao arrependimento, aí eu acho que a gente já está falando de uma pessoa que já não se enquadra no nosso grupinho cristão, infelizmente. Pode ser que ali a sementinha da fé chegou, mas ela ainda não brotou. Sim, ainda exato. não brotou. Mas enquanto nós, cristãos, é de se esperar que essa semente da fé que fundamenta a nossa vida venha a ser uma construção aí para a glória de Deus. Então, a nossa vida, ela precisa ter esse testemunho, mas assim, é muito difícil, né? Eu acho que você também já tem... Sim. Desculpa, gente. É isso aí. Mas você sabe que eu gosto eu sempre falo com a Dani, né, gente? A Dani que faz tudo ficar perfeito aí no GR de Bolso quando chega aí pra vocês. É a Dani que grava o vídeo, edita o vídeo e faz ficar bonitinho. E aí eu sempre falo com a Dani, o bom do GR de Bolso é que é como se fosse na casa mesmo. Aí toca a campainha lá fora e, tipo assim, é o atrasado chegando. Lá no meu GR eu sou atrasada chegando, porque eu dou aula imediatamente antes. Aí quando não é assim, é o povo que chega conversando. Que também sou eu, né? A pessoa que chega conversando sou eu Às também, vezes tá no no meio caso. de uma oração. Chega rindo. No caso, sou eu também. O pessoal chorando, assim, nossa, como essa palavra falou ao meu coração. Isso. Aí o Luiz, que é o anfitrião lá, ele às vezes eu chego, Luiz, ele, já começou aí, a gente vai até, desculpa, foi mal. Aí bem discreto, entendeu? Mas é isso. Eu pensei muito, assim, que exatamente no ponto que você falou, quando a gente pensa em nós mesmos, como cristãos, é muito, eu acho que assim, eu diria que é uma grande tentação a que nós estamos sujeitos. Que tem um livro do Timothy Keller, tem dois, que é o Profeta Pródigo e o Deus Pródigo. Né? O Deus Pródigo é sobre a parábola do filho pródigo. E o Profeta Pródigo é de Jonas. E aí ele faz um paralelo que é como se fosse assim, Jonas, ele tá ali como o filho mais velho. Só que aí na parábola do filho pródigo, às vezes a gente fica muito focado só no filho que foi embora, e aí fez tudo errado, pediu herança do pai e tal, e esquece do que ficou. Mas é muito interessante pensar que o que ficou, quando Jesus está contando a parábola, ele estava contando para os mestres da lei, os fariseus. Ou seja, ele estava dando ênfase ali ao amor de Deus, tanto para o que foge, né, o filho que sai, quanto para o filho que fica. E os dois estão com o coração afastados de Deus. Que é o mesmo que acontece com Jonas. Então, eu acho que, às vezes, quando sabe, a pessoa se afasta do evangelho, aí fica evidente para ela e para todo mundo que ela está totalmente perdida. Né? Todo mundo fala assim, nossa, coitado, tá perdido, né? Desviou e tal. Mas é muito difícil a gente reconhecer que a gente pode estar dentro da igreja, profissionalzinho da fé, né? Vai no culto, dá o dízimo, até serve aos irmãos, serve no ministério e tá com o coração perdido, né? Tá buscando Deus e ainda julgando os outros. Porque como a listinha do checklist, né? Tá certo? Não, eu tô vindo no culto, check. Eu tô dando dízimo, check.
né? Eu estou servindo em um dos grupos, check. Então eu estou fazendo tudo certinho, né? Só que aí, nesse caso, a gente não percebe o nosso coração como o de Jonas, né? Porque ali o que a gente vê é que Deus não está só no resgate de Nínive, né? Dos ninivitas. Ele está no resgate do coração do profeta também. E o que a gente vê várias vezes, tanto na tempestade, quanto No depois, nesse episódio que você acabou de ler, né? O da planta. O da planta. Então, assim, parece que a gente... hoje eu estava escrevendo a devocional que a gente coloca no site. E aí eu estava pensando justamente isso, assim, que quando você lê, você pensa assim, poxa, mas Deus também, né? Mó vingativo, né? Pôs a plantinha lá só para ele ficar feliz e depois tirou. E você fica com aquela visão como se fosse um Deus sádico, né? E várias vezes eu vejo que as pessoas acabam adotando, elas vão de um extremo para outro. Elas têm um Deus que faz tudo o que elas querem, e aí não, é Deus, aí tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, né? Teologia da Xuxa. E aí, ou ela sai daí e vai para uma outra, não, tu não posso ficar nem feliz, que em algum momento Deus vai tirar para me mostrar que eu tô errado. Aí ela fica naquela teologia de um Deus sádico, né? Um Deus que tá esperando você ficar feliz para te dar a rasteira. Mas o que a gente percebe aqui é que Deus, ele tá fazendo isso como uma maneira didática de mostrar para Jonas o quão o coração dele estava afastado, né? E aí, como que esse coração afastado tipo assim, olha, eu tô resgatando os ninivitas, mas eu também quero você perto. Então, não é uma lição de moral de Deus em Jonas, né? Na verdade, é uma recuperação de Jonas. Faz sentido? Faz muito sentido. Sabe uma coisa que eu fico pensando? O quanto que quando a gente se afasta do coração de Deus, do direcionamento de Deus, a gente consegue se prender mais às coisas Sim. e descartar as pessoas com mais facilidade. Perfeito. E é o exemplo de Jonas. Ele não estava nem aí para aquelas 120 mil pessoas. Exato. Ele queria uma planta. E o movimento de Deus foi único e exclusivo para mostrar o descompasso afetivo. Exato. Que prendia o profeta nessa visão completamente. Ele estava muito mais sádico do que o próprio Deus. Exato, exato. Eu acho que foi o Pipe ontem que falou que ele, ou foi o Sulânio, que falou que ele subiu na montanha e ainda ficou lá vendo, né? Vamos ver o que vai acontecer, quer ver? Olha lá, Deus vai salvar. Assim, mas na expectativa, talvez, de que alguém ia pagar pelo que estava fazendo, né? Tipo assim, não é possível que Deus vai salvar todo mundo, né? E outro dia uma irmã me parou aqui no culto e ela falou que ela ouviu a pregação várias vezes. E ela falou assim, eu nunca tinha parado para pensar que Jonas tinha fugido porque ele estava revoltado com a generosidade de Deus. Porque a gente pensa assim, ela falou, e é verdade, eu acho que muitas pessoas talvez pensaram isso, tipo assim, não é mesmo? Jonas não estava fugindo porque ele estava com medo da mensagem não ser, sabe? Não, Deus, eles vão me matar quando eu chegar lá, né? Porque até a gente fica sabendo disso no capítulo 4. Até lá, só assim, não, Jonas fugiu, sabe? Que ele tá com medo, o que será, né? Por que ele foi para outro lado, um lado oposto? E aí no capítulo 4 a gente fica sabendo, não, eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. O motivo pelo qual o Jonas estava fugindo é porque ele sabia que a mensagem ia ser bem sucedida, que Deus ia alcançar as pessoas. Então, o que você falou é completamente certo, né? O coração dele, o James Smith fala que tá desordenado o afeto. Então, se você perde a sua visão de Deus, você já não sabe quem você mesmo é, né? E aí você não sabe quem o outro é. Então, faz sentido você amar mais um animal ou uma planta do que amar 120 mil pessoas, né? Sim. E quantas vezes isso não acontece com a gente dentro da igreja? Quando chega, e o Pipe trouxe isso como exemplo ontem, né? Quando chega uma pessoa fora dos nossos padrões, senta ali no banquinho dela, a gente às vezes vai para a arquibancada, vê a queda, né? Esperar a pessoa cair para saber, não, realmente, eu estava certa. Essa conversão não foi verdadeira. Exato. Sendo que a gente se coloca nesse lugar de juiz e de medir o nível da transformação do Espírito Santo na vida das outras pessoas. Né? Exato, exato. E até se sentir no direito de ficar com raiva ou ódio do irmão, porque o irmão errou, no sentido assim, o Mário falou isso na semana passada, quando ele veio, né, que ele contou o exemplo de ele era de outra comunidade de fé, e aí um irmão caiu num grande pecado, alguma coisa assim, e aí a igreja toda
ficou abalada com aquilo. E aí ele falou que a primeira sensação dele foi, poxa, não é possível que esse cara fez isso, não, como é que... E aí aí Deus trouxe para ele o lembrete de que ele mesmo era salvo pela graça de Deus, né? E aí isso reformulou a visão dele em relação ao irmão e fez ele buscar o irmão para ajudá-lo, né? Ainda que ele fosse passar por um processo de disciplina de Deus, ainda assim, falando, beleza, olha, você errou, mas eu também erro, e agora a gente vai caminhar na reconstrução da sua caminhada com Jesus, né? Então, ou seja, a gente faz isso tanto dentro da igreja como os de fora, né? Tanto quem erra dentro da igreja, que talvez também está muito baseado naquela nossa visão de consumo, né? Que o Pipo falou também, que é tipo, o outro, ele é maravilhoso, enquanto ele está fazendo tudo de acordo com as minhas expectativas, né? Então, enquanto ele está... né, ele é uma pessoa assim, é um exemplo, ele faz tudo certo, ele me responde na hora que eu preciso, ele corresponde a todas as minhas expectativas, aí ele é uma bênção. Aí o dia que esse irmão erra, aí eu descarto ele, igual você falou, né? Então, tipo assim, não, mais uma desilusão esse irmão, deixa eu procurar um outro ídolo. Já não me serve mais. Já não me serve mais. E eu acho que a gente caminha para a segunda pergunta dessa primeira. Total. Que é como a gente vê que a nossa vida está sendo uma vida piedosa. Que eu acho que é isso, é quando a gente encara a queda, o erro do outro e de nós mesmos. Porque eu acho que tem um pouquinho dessa cegueira própria mesmo. Quando a gente tem esse checklist, assim, se coloca nessa posição de estar acima de alguém por conta da nossa performance, a gente se cega para os nossos pontos cegos, né? Os nossos pontos fracos, e vai enxergar o outro num lugar que não o cabe, né? Que é um lugar abaixo da gente. Sim. Então, acho que uma das respostas para essa pergunta de como que a gente vai enxergar, que a gente vai saber que o nosso coração ele está centrado em Deus da mesma forma que o nosso conhecimento também está certo, está correto da doutrina. É a partir da nossa vida, é como que a gente responde ao outro, como que a gente responde ao erro do outro, à queda do outro e a nossa queda também. A gente corre para Deus ou a gente corre para o nosso quarto, a gente corre para Tarsis? Sim. Eu vou até aproveitar e vou ler a pergunta, que é a número 2, e aí a gente já conversa sobre ela então. Ó. A 2 fala assim, Deus providencia uma planta para Jonas e depois a retira. Jonas se alegra com a planta, mas não com a salvação de Nínive. O Keller chama isso de amor desordenado. A gente falou um pouco sobre isso, né? Quais são as plantas ou confortos, reputação, controle, planos que, se Deus secar hoje, nos fariam dizer melhor seria para nós morrer? O que a nossa reação às perdas revela sobre o que realmente adoramos? Quando a gente... tem uma frase que eu estava lendo sobre Jonas, e ela diz assim, mais ou menos, né? O Jonas, ele pessoalizava coisas e coisificava pessoas. E aí, quando a gente troca as coisas de lugar, a gente realmente vai construir um império contra a vontade de Deus. Né? Eu acho que tem vários exemplos práticos, assim, que mostram pra gente que o nosso coração está no lugar errado. E um que eu acho que já pegou todo mundo é principalmente quando mexe nas finanças. Eu acho que se acordar num dia, passar por uma crise financeira e saber que existe algo que é tangível ali, que realmente eu tenho um boleto para vencer, eu preciso arcar com essa responsabilidade financeira que eu tenho, mas eu não tenho os recursos necessários. Eu acho que isso mexe tanto com a nossa emoção e mostra pra gente que a gente está realmente fincado, a nossa realidade está fincada no que a gente vê, no que a gente sente. A estabilidade que eu tenho é a estabilidade que eu consigo tocar, que é a estabilidade a partir do que eu construí. E não voltado para a estabilidade do que a gente ainda não consegue ver, né? Que é o plano perfeito de Deus, plenamente concluído. E aí, eu acho que esse é um dos pontos também, que são os dos castelos, que se mexer, assim, a gente mostra que o nosso coração não está em Deus, não está na realidade invisível de Deus, mas está no que a gente consegue construir. Você tem algum? Sim, eu fiquei pensando... Esses dias, né? Acho que assim, a palavra, né? Ela confronta muita gente. Essa série, ela foi assim muito confrontativa, não no sentido assim de que o pastor ficou dando tirada, não nesse sentido assim que toda vez que eu lia o texto de novo, eu li Jonas várias vezes ao longo desses dias.
era assim, eu tive momentos de angústia mesmo, porque o texto me sinalizou coisas desse tipo no coração. E um exercício que eu fiz recentemente foi muito pensar, porque eu falei, né, agora há pouco, sobre essas expectativas que as pessoas têm umas das outras. Então, a gente acaba criando, com base nisso, expectativas sobre nós mesmos, Sim. né? Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa muito expansiva, converso com todo mundo, eu muitas vezes me vejo numa situação com medo de decepcionar as pessoas. Então, assim, tem dias que eu não tô tão bem. E aí eu fico pensando assim, nossa, mas se eu chegar lá e se eu falar, sabe, se eu não falar com essa pessoa legal, ela vai achar que eu tô sendo mal educada com ela vai ficar chateada, vai achar que eu não gosto dela. Então, assim, o tempo todo, eu acho que ser mal de extrovertido, a psicóloga falou isso. Não são vozes da minha cabeça. E aí ela falou assim, como que as pessoas mais extrovertidas tendem a ter uma necessidade de conexão com as outras. Então, qualquer coisa que ameaça essas conexões tipo assim, gera uma angústia, né? E aí eu me peguei pensando assim, poxa, mas de fato, eu sou uma pessoa, um ser humano. Então eu não consigo estar bem o tempo todo. Eu não vou acertar o tempo todo. E eu não vou vou sempre fazer tudo certo ou fazer coisas legais. Às vezes eu vou decepcionar mesmo. E aí lidar com isso e separar isso da nossa identidade é muito difícil, né? Então eu fiquei pensando, né, quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando, Deus, e se hoje, né, aqui eu estou num lugar, não só na igreja, mas na cidade, em que eu tenho trabalho, pessoas que me conhecem por causa do trabalho, por causa das relações das igrejas, não só da ponte, né? Por várias coisas que eu já tive a oportunidade de viver e fazer. Eu fiquei pensando, mas e se Deus me mandasse? Nossa Senhora, eu queria que você fosse para uma cidadezinha aqui do interior que não tem nenhuma igreja, para começar um trabalho lá. E aí lá eu não conhecesse ninguém, ninguém me conhecesse. Será que isso ia me causar muita angústia? Eu fiz esse exercício. Será que, tipo assim, ia ser eu ia ficar depressiva, sabe? E aí eu parei para pensar, cara, como que é difícil isso, né? E aí eu pensei, nossa, eu preciso aprender então que eu não sou somente quando eu estou em ambientes que as pessoas me conhecem, que são todos meus amigos. Onde o Senhor estiver, Ele vai criar novas relações, novas possibilidades, né? E essas expectativas não podem dominar o meu coração. Sim. Porque senão, se qualquer coisa acontecer, e sempre vai acontecer, e graças a Deus por isso, né? Quando Ele reordena os nossos afetos, aí eu vou entrar em desespero, né? Porque é o único que não falha e em quem está baseada a nossa identidade é o Senhor. Sim. A única identidade que não vai se abalar é essa. No trabalho se abala, né? Como eu já vivenciei, você também já deve ter vivenciado, por exemplo, quando eu terminei o doutorado. Aí eu saí do doutorado e aí agora eu tenho o quê? Eu não sou ninguém, o que eu fiz na minha vida? Para que eu fui fazer um doutorado? Agora eu tô aqui, ó, como você falou, tem boleto para pagar. Pois é, e assim, e eu acho muito legal que a gente cria essas ideias, tipo assim, eu vou ser doutora. Aí você fala, vou ser doutora, e beleza, aí você é doutora. Aí você fala assim, nossa, mas agora eu tenho que trabalhar e pagar contas. Ok. Aí, de repente, você começa a trabalhar, pagar contas, aí dá certo, aí, de repente, você descobre que trabalhar não é só isso. Só que, aí, de repente, você tem que mudar de trabalho repentinamente. Por quê? Porque acontece uma pandemia, e aí tudo sai do lugar. Entende? Então, todas essas coisas em que a gente baseia a nossa fé, expectativa e identidade, elas são fluidas. Elas vão passar. Agora, se a nossa identidade está em Deus, aí é diferente. Só que, para mim, quando eu vejo Jonas aqui, quando eu vejo o comportamento dele, que chega a ser cômico, eu não sei se você sente isso, mas eu leio, vários momentos eu fico assim, Jonas. Sim, eu quero morrer sim, Senhor. Você tem motivo? Tenho. Tenho sim, e o motivo é que eu quero morrer. Não, você acabou com a minha planta, cara. 120 mil pessoas, mas e a minha planta? É assim. E aí eu fico pensando, gente, Jonas é muito dramático. E aí eu paro, gente, mas essa sou eu, entendeu? Em vários momentos eu falo, gente,
tantas guerras e ansiedades que eu tenho comigo mesma, que são frutos das minhas expectativas, que Deus não está me cobrando, Sim. sabe? São frutos das minhas próprias expectativas e as expectativas que eu acho que as pessoas têm a meu respeito. E isso fica claro nesses momentos, né? Tipo assim, em que eu cometo uma falha com alguém, eu decepciono alguém, a pessoa manifesta isso, eu fico me sentindo a pior pessoa. Nossa, eu sou Sim. horrível. Como é que eu pude fazer isso? Nossa, será que... Às vezes você nem concorda com a pessoa, mas você fica o resto da semana pensando sobre aquilo, né? Será que... Mas também não tem como eu fazer isso, eu não consigo agradar todo mundo, meu Deus. E você fala assim, gente, a minha expectativa está no lugar errado, a minha identidade está no lugar errado. Para mim, fica evidente no Jonas nessa própria desconexão entre o coração dele e o coração de Deus. Porque Deus ama uma coisa, Jonas ama outra. Uhum. Tipo, Deus ama o arrependimento dessas pessoas para que elas sejam salvas. E Jonas ama o nacionalismo dele para que essas pessoas sejam exterminadas e Israel possa vencer, Uhum. né, no projeto que ele tem ali nacionalista na cabeça dele. Então, o coração dele está desejando algo diferente do coração de Deus. E é muito igual a gente, né? Faz sentido aí? O que você está Demais, né, pensando? ponto. Nossa, eu tô imaginando a história de Abraão. Quando você Uhum. falou, nossa, imagina a gente... Se Deus me fala para ir para uma cidadezinha lá no interior. Isso é uma Aham. coisa que os adolescentes, se eles assistirem, eles vão lembrar, porque foi uma das palavras do acampamento. Que é essa coragem de andar sem ser o dono e o controlador da sua Uhum. própria existência, da sua própria vida, porque você confia e conhece o Deus que você confia. Sim. A gente vai viajar para Paraíba agora em julho. Uhum. Os adolescentes, todos os anos, eles fazem uma viagem missionária para Paraíba. Inclusive, você pode se engajar nesse projeto Por favor. doando financeiramente. Tem a possibilidade de você cobrir R$ 200, que é o custo de 10% de um adolescente, ou participando das ações que acontecem aí todos os domingos. Uhum. E é engraçado porque é a primeira experiência missionária que eu tenho, né? O Uhum. Woody já tem algumas, mas é a primeira que eu tenho. A gente vai para uma cidade muito remota, com uma infraestrutura completamente diferente da que a gente vive, e me dói. Uhum. Todos os dias eu tenho acordado, e cada vez que a gente aproxima assim da data, eu tenho acordado pensando na minha cama. Uhum. O meu colchão macio, eu penso no meu travesseiro, eu Sim. penso na estrutura do meu banheiro. Sim. E eu me pego, né, como Jonas, assim, me afeiçoando àquilo que me traz o conforto e a Uhum. segurança que eu sinto, mas é construída por mim mesma. Exato. E colocando de lado aquilo que mais importa, que é compartilhar o Evangelho de Jesus com as Sim. pessoas. Então, quantas vezes, né, a gente não nega esse chamado, esse propósito, por conta das nossas, do nosso comodismo, Uhum. do que a gente constrói para nós mesmos. Sim. E eu acho que isso também se relaciona com as expectativas que os outros têm sobre nós, com as expectativas que a gente tem sobre nós, porque todo esse movimento, mesmo a gente esperando ser o melhor para que o outro pense da gente como melhor, Uhum. também é uma estratégia de desumanização própria. Exato. Porque nós não somos melhores. Exato. Nós não somos perfeitos. Tanto que gera angústia, depressão, Aham. ansiedade, adoece a gente, Adoece a gente. E nos afasta da paz de Jesus, gente. Porque como é bom a gente ter um desentendimento assim, né? Não é bom ter um desentendimento. Mas como é bom a gente poder pensar e falar, nossa, é assim que eu ajo nessa situação, Sim. eu não tinha essa visão sobre mim mesma. E agora eu posso trabalhar nisso mais pra frente. Exato. Eu acho que traz um ar um pouquinho mais leve. É o fardo que é mais leve, não é que Exato. seja confortável, Uhum. mas é um pouquinho mais leve, porque a gente consegue trabalhar ali com a misericórdia, a graça de Sim. Deus, que a gente encontra no outro também. Sim. Não, isso é muito maravilhoso e são meios de graça. A gente acha que a graça de Deus ela se manifesta só nessas bênçãos que a gente tem como bênção, né? Aham. Quando vem uma prosperidade, ou quando vem uma cura de uma doença, ou quando vem uma aprovação, sei lá, num concurso, Uhum. ou quando você consegue, sei lá, Carro. um carro, exato. E às vezes a bênção de Deus é colocar perto de você uma pessoa diferente de você, né? Ou te permitir ver
onde estão baseadas as suas certezas, Sim. né? Então, que é o que Jonas tá vendo aqui, né? Até então ele era, eu fico imaginando, ele se via como o profeta de Deus, né? O profeta de Deus que leva a palavra aos grandes reis, né? Que era o Pipe explicou isso, né? Nos cultos. Então era um profeta assim, tipo de classe maior, né? Que levava a palavra para as nações, para os reis. E até então ele se via assim, né? Ó, quando ele se vê alguém que foge de Deus, alguém que não concorda com Deus, porque o que ele está dizendo, né, quando ele fala assim, "Ah, eu sabia que o Senhor é generoso", ele está falando, eu não concordo, o Senhor não pode ser generoso. O Senhor tem que exterminar a galera. Não é, eles estão contra nós, entendeu? Esse é o certo. É, exato. Certo. E aí ele percebe, tipo, ou deveria perceber, porque a gente não sabe o fim da história, né? A história, e para mim isso é muito propício que ela acabe com essa pergunta retórica, né? A gente não sabe se no final, Jonas, depois da pergunta de Deus, se Jonas falou assim, não, Deus, agora que você falou, não, fez sentido, me perdoa. A gente não sabe, só isso você fala, nada a ver, Deus, me mata, a gente não sabe, né? Mas a gente fica com essa pergunta, assim, do tipo, Deus, realmente, eu acho que eu tô rindo do Jonas, tô achando ele dramático, mas eu faço isso em várias instâncias da minha vida, né? É porque a gente fica achando que discordar de Deus é falar assim, não, Deus, eu não concordo. Mas às vezes discordar de Deus é essa frustração absurda por uma coisa que não aconteceu do jeito que você queria. E aí você fica chateado, às vezes isso impacta seu relacionamento com outras pessoas, com a própria igreja, e aí você ou sai da igreja, ou continua na igreja, mas fazendo as coisas só profissionalmente, né? Então, existem outras maneiras que a gente discorda, né, de Deus. E para a gente finalizar então, Luísa, eu acho que você podia, se você quiser fazer alguma conclusão, mas orar por nós aí também, pelos irmãos que estão com a gente. E que bom que você veio. Fiquei Obrigada, feliz. Diva. Foi bom Segundo estar semestre aqui. tem mais. Pois é, conta comigo. Eu gosto dessa ideia do livro de Jonas terminar com a pergunta e a pergunta aberta, porque é uma pergunta que tem que ressoar na nossa mente todos os dias. E que a gente consiga respondê-la pelo bem, né? Todos os dias, aceitando o propósito e a verdade de Deus. E tudo bem, vamos orar. Amém. Deus, eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço pela minha igreja e por tantas pessoas diferentes que se reúnem por causa do Senhor para compartilhar a sua verdade, para caminhar o caminho da cruz de Cristo, para se negar em prol do outro. Deus, que a sua verdade seja o nosso fundamento, que a fé que está em nós, ela possa trazer obras de piedade, de fidelidade ao Senhor, e que o Senhor possa iluminar os nossos corações a cada dia para que a gente veja quais coisas nós estamos pessoalizando e quais pessoas nós estamos coisificando, Deus, para que o seu amor verdadeiro transborde para as nossas mãos, para que a cada dia, quando nós formos enviados, a gente possa ser testemunhas da sua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Obrigada, Luísa. Obrigada. E até o próximo GR de Bolsa.